Salve, salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu falo aqui diretamente do nosso canal do A Vida do Mesão. A Vida do Mesão, falei errado, A Vida do Mesão. E eu vim falar um pouco sobre o deck que eu utilizei no último jogo. Algumas pessoas me perguntaram qual foi a estratégia que eu utilizei e porque, como foi um jogo assim bem inesperado no final, eu acabei decidindo fazer esse videozinho bem rápido aqui, só para explicar quais foram qual foi a estratégia que eu utilizei para ganhar esse jogo, na verdade, né? Na verdade, esse jogo foi meio polêmico, porque no final deu a entender que o Juca tinha ganhado, mas depois a gente entendeu que ele acabou utilizando uma magia que não podia, em cima de um efeito global. Vocês vão poder ver melhor no vídeo que o Rafitz e a Amy já montaram. Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar das 4 formas que eu utilizei para montar a estratégia desse jogo. Antes de tudo, eu vou apresentar aqui a minha fiel escudeira e companheira Catarina, que ela está aqui todo momento me ajudando a montar decks. Catarina, ela é bem experiente nisso, ela já montou mais de 156 decks agros, que é o jogo favorito dela. E então, eu vou falar aqui agora, voltando ao jogo aqui, porque a Catarina fica aqui zanzando para qualquer lugar. Eu vou falar sobre essas 4 maneiras. A primeira maneira de ganhar esse jogo é através de uma carta chamada Porta do Nada. E eu utilizo para jogar essa Porta do Nada os Mirs. São cartas, criaturas da nova Firexa que tem um custo baixo e você pode baixar ele e cada um deles dá uma mana de uma cor diferenciada. Nós estamos falando de um deck multicolorido, de todas as cores. Então, você imagina só, tem que ter uma quantidade muito grande de Mirs somado com uma grande quantidade de manas para poder dar o suficiente para abrir a Porta do Nada. Lembrando que a Porta do Nada é um artefato que custa 5 para descer na mesa. E ela custa mais 10 de uma mana de cada cor para poder virar e sacrificar e fazer com que um oponente alvo perca o jogo em uma única vez. Só que você imagina quando você joga numa mesa, você tem uma quantidade de pessoas muito grande. Então você pode ter 3, 4 jogadores. Você elimina um e os outros ainda estão em campo e você pode estar bem fraco para isso. E isso pode ser uma técnica que talvez não funcione muito bem. Nesse caso, para a gente não ter essa possibilidade, né, de ficar só preso nessa estratégia de jogo, eu pensei numa outra segunda forma de manter esse jogo, que é através do Conduite da Alma, em conjunto com a Phyrexian Life. O que é o Phyrexian Life mais o Conduite da Alma? É simples. Phyrexian Life é um encantamento que te dá a possibilidade para poder ficar com 0 ou menos ponto de vida. Isso chegando, 0 ou menos ponto de vida. Ou seja, se alguém te atacar depois e você ficou com menos 0 ponto, todo ponto que vier para você, ele vai se transformar num ponto de veneno. E ponto de veneno você morre com 10. Então você vai para menos 10 pontos. Ou seja, você tem menos 10 pontos de vida. À vista de qualquer um fala, pô, Thiago, então você vai ganhar um pontinho antes, vai ganhar 10 pontinhos de vida antes de morrer. Não, não é bem assim. Ainda tem muitas coisas que podem acontecer nesse período. Se eu casar essa carta com uma carta chamada Conduite da Alma, que é uma carta que me dá a possibilidade, eu baixo 6 e depois na hora eu viro mais 6, ou seja, são quase 12, e você vira essa carta, ela te dá uma possibilidade de você permutar o seu ponto de vida com o oponente. Então, o que a gente pode entender daí? O oponente está pensando a todo momento que você vai perder o jogo, sua vida está indo embora, dele está ganhando, ele está com uma grande quantidade de vida, então você utiliza essa carta, paga esse valor, e aí vocês permutam o ponto de vida. Você, por estar com a Phyrexian Life, não morre por estar com menos 0 ponto de vida. Só que ele morre instantaneamente. Ele pode estar com 60, 70 pontos. Permuta a vida, ele morre. Então, essas duas cartas casadas, elas são muito ardilosas. E normalmente as pessoas não têm noção disso. Inclusive, elas ficam muito irritadas no final do jogo, quando ela fez toda a estratégia de jogo e eu, com combinação de duas cartas, ganho o jogo dessa maneira. E é muito engraçado, inclusive, na mesa. E a terceira forma de ganhar, que eu fiz também, é utilizando os próprios Mirs, que tem ataques baixos, mas você pode utilizar algumas cartas que dão muita potência na hora de um ataque certeiro, tipo o Overrun, que dá mais 3 para cada criatura e dá ainda atropelar, e você pode ganhar dos oponentes com ataques muito fortes, utilizando cartas para aumentar esses ataques. Né? O Overrun foi uma delas que eu utilizei. Existem outras cartas que podem fazer esse efeito, né? Que pode te ajudar nesse quesito. Essa é a terceira forma, que você ainda pode aproveitar do deck que eu criei.
que é e depois agora tem a quarta forma, que foi a forma que criou mais conflito aí dentro do mesão da última vez. E as pessoas, e foi inclusive foi a carta que, de certa forma, teria me dado a vitória se nós não tivéssemos cometido um errinho aí básico para entendimento do efeito global da carta. Essa carta ela chama dívida com o sem morte. E a carta do dívida com o sem morte ela é bem legal, porque ela é o seguinte, ela precisa de bastante mana para funcionar bem. E a carta diz exatamente isso. Ó, preste atenção no dívida com sem morte. O dívida do sem morte, ela diz assim: cada oponente perde o dobro de pontos de dano referente a X. Você tem X pontos de mana. Você tem X é igual a mana. Então, se você tiver 10 manas, então, por exemplo, a pessoa paga 4, e o que sobrar, por exemplo, 6 pontos. E esses 6 pontos vai ser multiplicado por 2, e cada pessoa recebe esse ponto de vida. No jogo em questão que nós jogamos, eu tinha 9 manas. Paguei as 4 delas e ainda tinha X. Esse X equivalia a 5. 5 o dobro de X dá 10. Eu esperei para que todos os jogadores tivessem um total de 10 ou menos pontos de vida. E joguei esse efeito global. E com isso fez com que todos, numa única jogada, perdessem o jogo e eu ganhasse. Por que não aconteceu isso? Porque o Juca usou uma carta que pegou o feitiço para ele e ele utilizou. Mas só que aquela carta não poderia naquele momento ser usada, porque aquela carta não teria efeito sobre uma carta de efeito global. Então, essa é uma outra maneira de ganhar. Esse é um deck mais control, que ele é um deck reativo, que fica aguardando a reação de todos os jogadores e controlando ali na mesa para ganhar no momento certo. Quanto mais tempo demora esse jogo, mais tempo provavelmente você tem possibilidade de se dar melhor nessa carta, né? De se dar melhor nesse jogo. Uma coisa interessante que eu utilizei aqui é que como nós estamos lidando com criaturas pequenas e é um jogo que demora e é um control, então eu fiz algumas coisas para acelerar um pouco mais e para ajudar mais esse meu deck. Primeiro que como eu quero manter o maior número de criaturas possíveis na mesa para me gerar mana, eu tenho que fazer com que essas criaturas sobrevivam. Então se tem alguns ataques fortes, eu utilizei algumas cartas como Neblina, para prevenir todo um dano que seja feito em combate. Utilizei Dispatch, que é justamente, para quem joga de artefato é muito bom, porque eu dou um tap na criatura, mas se eu tiver mais de 3 artefatos, eu exilo a criatura alvo. Eu também utilizei o Shimmer, que me dá a possibilidade para fazer com que todos os meus artefatos ganhem flash, então eu posso soltar a porta do nada no passe de um jogador e na próxima jogada ainda eu posso aproveitar e já abrir a porta do nada se eu tiver mana suficiente. E perde o jogo em uma jogada. O cara pode ter 30 de vida. Eu posso fazer isso. Eu também tenho a possibilidade de fazer a mesma coisa que eu sou com o encantamento do Conduíte da Alma. Vou lá, troco ponto de vida do nada. E também utilizei os Vedalkens, né? Que são criaturas que utilizam muito artefatos. São criaturas de artefatos. Que um que eu utilizei, que é o Archmage Vedalken, né? Que dá a possibilidade de toda vez que você coloca um artefato em jogo, e o meu jogo é praticamente artefato, eu posso comprar uma carta, isso dá uma acelerada no jogo legal, e também eu posso utilizar o Etéreo Escultor. O Etéreo Escultor ele me dá uma possibilidade de todo o meu artefato, custa 1 a menos, né? 1 a menos para baixar. Enfim, esse é um deck assim, bem sorrateiro. Por isso, porque é um deck que tem grandes surpresas, e isso pode acontecer a todo momento, eu acabei dando o nome para ele de Armadilha Mir, né? Então, ele já está disponibilizado no MTG Vault, aqui embaixo, inclusive, vai aparecer a listagem para vocês poderem acompanhar, e, inclusive, vocês vão poder verificar o que cada uma das cartas faz, tá? É um deck, inclusive, muito legal para você montar com o pessoal que joga mesão, porque ele é um deck bem barato. Para você ter uma ideia, eu já tinha algumas cartas que eram um pouquinho mais caras, por exemplo, que nem Mana Confluência, que me ajuda a tirar os pontos de vida, eu já tinha. Então, Mana Confluência, para quem já sabe, já custou quase R$50 essa carta. Ela agora está mais barata, mas mesmo assim, ela é uma carta cara. Então eu não coloquei ela dentro as manas, eu fiz o cálculo só com algumas manas que eu precisava. Eu usei muita mana de Tarkir, porque tem mana de Tarkir que me gera 3, né? 3 manas diferentes, né? Que nem o Monastério Místico, que me gera 3 manas de 3 tipos de cor, né? Você pode escolher qual uma delas, vermelha, azul ou branco. Então, eu utilizei isso. Esse deck custou R$97. E para um deck, é um deck super barato para a diversão que ele proporciona.
Bom, pessoal, essa aqui foi a minha dica. Eu gostaria de, assim, que se vocês vissem alguma bobeira, alguma coisa que eu tenha falado, por favor, pode comentar aí. Eu sou um cara que sou novo no Magic e estou aprendendo bastante. Já estou há um ano e meio aí aprendendo a jogar e gosto bastante da vida no mesão. E acima de tudo, a diversão, até mesmo de ganhar. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Para vocês aí, o meu grande abraço e até a próxima Vida no Mesão.